Bom dia, pessoal. Bom dia. Acho que para quem está aqui na comunidade Horizonte há algum tempo, sabe que se tem uma coisa que nós experimentamos bastante, se formos pensar nos últimos 10 anos, é transição. Transição de pastores, transição de liderança, transição de culto presencial para online, depois de volta para o presencial, depois de volta para o online, depois de volta para o presencial. Transição de local para reunir como igreja. Transição de famílias que estavam há muito tempo conosco e se mudaram. Enfim, vocês sabem do que eu estou falando. E por mais que Deus haja miraculosamente, e nós podemos experimentar muito da graça dele nesses períodos de transição, nós não podemos afirmar que essa é a norma para a igreja. Nós também temos o desejo de viver períodos de estabilidade, com menos mudanças desse tipo. Mas esse é o nosso desejo. O que importa mesmo é saber qual que é a vontade de Deus para nós. E uma coisa que nós podemos observar no livro de Atos, que nós estamos estudando desde agosto do ano passado, é que o livro de Atos narra um período de transição. A primeira pregação da série, que o Jeff compartilhou com a gente um ano atrás, teve o título Transição entre os Evangelhos e Atos. E de forma mais ampla, o livro de Atos está narrando uma mudança da era do Antigo Testamento para a era do Novo Testamento. E nessa transição nós vemos um período de sobreposição das duas eras acontecendo, e onde nós podemos ver também alguns eventos típicos desse período acontecendo também. Hoje nós vamos olhar para o final do capítulo 18, que o Jader já deu início na semana passada, e o início do capítulo 19 do livro de Atos. E nessa passagem nós vamos poder observar alguns eventos dessa transição acontecendo. Mas lembre-se que todo o livro de Atos deve ser lido com a lente de Atos 1, versículo 8, que revela a missão de Jesus para a igreja, que diz assim, Atos 1, versículo 8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, o propósito é que nós sejamos testemunhas de Jesus. Acompanhe comigo, então, a leitura da passagem de hoje. Atos, capítulo 18, eu vou ler a partir do versículo 18. E nós vamos até 19:7. Atos 18, 18, diz assim: Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Depois, despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia devido a um voto que havia feito. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus. Pedindo eles que ficasse mais tempo, não cedeu, mas ao partir prometeu: voltarei, se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso. Ao chegar a Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la, e depois desceu para Antioquia. Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era um homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muitos que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo.
Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Vamos orar. Senhor, esta é a palavra do Senhor, não é a minha palavra. Eu peço que o Senhor, conforme prometido nas Escrituras mesmo, possa tornar essa palavra viva, Pai, no nosso coração. Então, cumpre aquilo para o qual ela foi enviada e edifica, Pai, a igreja através desse ensino, falando daquilo que é do Senhor. Protege o nosso tempo, abre o nosso coração para receber e ouvir do Teu Espírito e que possamos sair edificados e glorificando mais ao Senhor, Pai. É a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus, Pai. Amém. Então, vamos olhar primeiro para o trecho final do capítulo 18. Eu vou começar a partir do versículo 24. Versículo 24 do capítulo 18, que está falando assim: enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era um homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Vocês devem se lembrar de Apolo, da série que nós fizemos em 1 Coríntios, lembram? Apolo é aquele que acabou tendo seu nome arrastado para dentro das divisões que os coríntios criavam, quando eles diziam: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Só que naquela ocasião, Paulo prontamente exortou a igreja de Corinto a buscar a unidade, quando ele diz: eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem fez crescer. Enfim, este é aquele mesmo Apolo de 1 Coríntios, e aqui nós lemos que ele tinha grande conhecimento das Escrituras. Então, nesse contexto, nesse período que eles estavam vivendo, quando alguém se referia às Escrituras, eles estavam falando do Antigo Testamento, mesmo porque o Novo Testamento ainda não existia. O Novo Testamento ainda estava sendo vivido e escrito, enquanto o Espírito Santo inspirava os apóstolos em seus escritos. Mais tarde, quando ele escreveu a segunda carta, o apóstolo Pedro disse o seguinte, falando do apóstolo Paulo, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, os quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. O que isso quer dizer? Pedro está colocando os escritos de Paulo na mesma categoria das Escrituras. Ou seja, ele está reconhecendo a inspiração divina e validando os escritos do apóstolo Paulo como palavra de Deus. Porém, voltando aqui nesse ponto da história, em Atos 18, as Escrituras, por enquanto, eram apenas o Antigo Testamento. E é sobre elas, sobre o Antigo Testamento, que Apolo tinha grande conhecimento. Versículo 25. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Esse é um versículo interessante. A palavra instruído, no grego, tem a mesma raiz da palavra catecismo ou catequese. Ou seja, provavelmente Apolo aprendeu por instrução oral e formal de algum mestre, de algum rabino. E isso contrasta com a forma como os apóstolos receberam a palavra, que foi por revelação de Deus e inspiração divina. E Lucas, que é o autor do livro de Atos, ele destaca que Apolo fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava
e ensinava com exatidão acerca de Jesus. A princípio, nós poderíamos concluir, então, que ele era um cristão, certo? Instruído no caminho do Senhor e falava com exatidão acerca de Jesus. Vamos ver. A expressão caminho do Senhor ou caminho para o Senhor aparece 11 vezes apenas no Antigo Testamento. Ou seja, ela não é uma expressão exclusiva do Novo Testamento. No Novo Testamento ela aparece 5 vezes apenas. E de forma geral, a expressão caminho do Senhor se referia, quando nós lemos no início das Escrituras, às instruções gerais de Deus para a humanidade. Até que ela ganha um contorno, uma aplicação mais específica, quando nós lemos o livro do profeta Isaías, quando ele diz, Isaías 40, versículo 3, uma voz clama, no deserto preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Essa profecia de Isaías apontava para quem? Em quem que se cumpriu essa profecia? Em João Batista. Aquele que anunciava o Messias e apontou Jesus como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, voltando, Apolo tinha grande conhecimento das Escrituras, ou seja, daquilo que para nós hoje é o Antigo Testamento, fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus. Então, tudo indica que ele era um cristão, certo? Mas aí nós temos a última frase do versículo 25. Embora conhecesse apenas o batismo de João. O que isso quer dizer? O que era o batismo de João? Evangelho de Mateus, capítulo 3, diz assim, no versículo 1. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Então, o batismo de João era um batismo de arrependimento e preparação para a chegada do Messias. Também era um período de transição da era do Antigo para a era do Novo Testamento. Ou seja, esse evento do batismo de João era algo específico daquele período da história. E Apolo conhecia bem as Escrituras, fora instruído no caminho do Senhor, provavelmente deve ter tido algum contato com João Batista, deve ter sido batizado por ele, inclusive ouviu dizer que aquele é o Cristo, aquele é o Messias prometido, apontando para Jesus. Apolo conseguia ver todas as profecias do Antigo Testamento sendo cumpridas em Jesus, mas, por algum motivo, parece que ele parou ali. Ele não sabia da prisão, da crucificação, nem da morte de Jesus, e muito menos da sua ressurreição, nem da sua ascensão. O apóstolo Paulo diz aos Romanos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E não existe salvação, nem boas novas, sem a cruz e sem a ressurreição de Cristo. Então, Apolo tinha se arrependido, porém ele ainda não tinha colocado a sua fé no Cristo ressurreto. Então, Apolo não era um cristão. Pelo menos ainda não. Versículo 26. Logo, começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. E nós já encontramos esse casal na semana passada, lembram? Nós vimos que Paulo passou a morar com eles e trabalhar com eles porque eles tinham a mesma profissão. Nós não temos o relato bíblico de quando nem como eles se converteram, mas o que nós temos é o registro de que Paulo carinhosamente menciona esse casal em várias de suas cartas, nas saudações finais. Por exemplo, em 2 Timóteo 4, também lembrando da igreja que reunia na casa deles, como em 1 Coríntios 16,
e os chamando de seus colaboradores em Cristo Jesus. Romanos 16. E aqui, no versículo 26, nós vemos que, ao ouvirem Apolo falando corajosamente na sinagoga, Priscila e Áquila o convidaram para ir à casa deles e que eles então explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Interessante, né? O caminho de Deus, então, inicialmente estava relacionado às instruções gerais de Deus para a humanidade. Depois ela se aprofunda no tempo de Isaías, quando ela aponta para João Batista. E João Batista finalmente esclarece o caminho do Senhor, apontando para Jesus. E essa progressão da revelação de Deus se completa quando o próprio Jesus confirma que ele é o quê? O caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. Porém, Apolo tinha parado apenas no ponto em que João Batista apontava para Jesus, sem saber o que tinha acontecido depois. Então, nós vemos esse casal acolhendo Apolo, que demonstrava tanto conhecimento, tanto fervor e exatidão no seu ensino, mas que tinha um ensino incompleto. Eles, então, explicaram com mais exatidão o caminho de Deus a Apolo, e aqui nós podemos ver um grande testemunho de humildade, tanto de Áquila e Priscila, ao acolherem Apolo e demonstrarem para ele um caminho ainda mais excelente, o caminho do amor, mas também a humildade de Apolo, que, apesar de ele ser tão eloquente, tão poderoso nas Escrituras, ele recebeu o ensino desse casal, que passou a dar mais clareza ainda para o ensino que ele tinha, porém, tinha de forma incompleta. E aqui eu quero abrir um parêntese. Em tempos tão esquisitos, né, tão estranhos que nós temos vivido, quando nós ouvimos até mesmo muitos que se denominam cristãos, usando da premissa de que os fins justificam os meios, de que nós precisamos usar todos os meios possíveis para combater o mal, mesmo aqueles caminhos que são contrários à vontade de Deus. De que aqueles que divergem das suas ideologias devem ser difamados e até destruídos, para supostamente defender os valores cristãos. Em tempos tão estranhos como esse, nós precisamos de mais Áquilas e mais Priscilas, pessoas dispostas a amar e até mesmo abrir a casa deles com o objetivo de apresentar Cristo para as pessoas, não de combater aquele que não segue toda a sua cartilha religiosa, ideológica ou moral. Então, se a postura de Áquila e Priscila fosse como dessas pessoas hoje, super engajadas em mídias digitais, elas iriam aproveitar daquele conhecimento incompleto do Apolo para quê? Para expor Apolo, para cancelá-lo, para lacrar em cima dele, conseguindo mais likes nas redes dele, não é assim que tem funcionado? Mas, graças a Deus, eles seguiram o caminho do amor, acolheram Apolo e, de certa forma, até discipularam Apolo. Fecha parêntese. Agora sim, nós podemos falar que Apolo havia se tornado cristão. Versículo 27. Querendo ele ir para a Caia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muitos que, pela graça, haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. E aqui nós vemos Apolo sendo enviado justamente para a cidade onde Paulo tinha conhecido Priscila e Áquila, ou seja, em Corinto, que era a capital administrativa da região da Acaia. Agora sim, o ensino dele estava mais completo e mais poderoso, porque tinha os elementos da morte, da ressurreição e da ascensão de Cristo. E a prova de que agora sim ele era um cristão é que ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido, ou seja, ele auxiliou muito a igreja de Cristo em Corinto. Então nós chegamos ao capítulo 19, versículos 1 a 7,
onde nós vemos uma certa similaridade com o trecho que a gente acabou de ver no capítulo 18, porém com algumas diferenças. Atos 19, versículo 1. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Num primeiro olhar, é fácil olharmos para uma frase dessa e pensar, ok, só uma informação histórica e geográfica. Mas é muito mais do que isso. Aqui nós temos um belo exemplo da submissão de Paulo à vontade de Deus e o reconhecimento da soberania dele para poder guiar cada passo. Voltando ao capítulo 18, quando Paulo ainda estava em Éfeso, na sua primeira passagem, os judeus pediram a ele que ele ficasse mais tempo lá. Vejam o que ele falou. Atos 18, versículo 20. Pedindo eles que ficasse mais tempo, não cedeu, mas ao partir prometeu, voltarei, se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso. Na nossa cultura, acho que na cultura brasileira, é muito comum a gente usar a expressão, se Deus quiser, até com bastante frequência, não é? Não, se Deus quiser vai dar certo. Só que esse parece muito mais um reflexo da nossa própria vontade e a expressão de um desejo que nós temos do que um descanso na verdade de que Deus realmente estabelece a sua vontade. Esteja a nossa vontade de acordo com a dele ou não. Ouçam o que Tiago, o irmão de Jesus, diz sobre isso. Tiago 4, versículo 13. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos 1 ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, mais do que acreditar que a vontade de Deus será feita, nós podemos até mesmo descansar e nos alegrar na vontade dele. Paulo tinha entendido que fazer o bem naquela situação, naquela sua primeira passagem por Éfeso, no capítulo 18, era obedecer a Deus e partir de lá para visitar as outras igrejas. E ele deixou claro que se fosse da vontade de Deus, ele voltaria, que é o que nós vemos acontecendo agora no versículo 19. Prosseguindo ainda no versículo 1 do capítulo 19. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam, não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Essa é uma passagem que gera alguma discussão teológica, principalmente pelo fato de alguns segmentos do movimento carismático, e aqui eu quero deixar claro, eu não estou fazendo uma crítica ao movimento carismático, eu estou falando apenas de alguns segmentos do movimento carismático. Alguns desses usam essa passagem como argumento de que é possível ser cristão e não ter o Espírito Santo. Os que levam a argumentar que existe uma segunda bênção na vida do cristão, ou seja, o batismo do Espírito Santo. Além disso, alguns desses segmentos, não todos, argumentam também que esse batismo do Espírito Santo é sempre acompanhado por línguas, ou seja, se alguém não fala em línguas, é porque não recebeu o batismo do Espírito Santo. E alguns mais extremistas, infelizmente, vão ainda mais longe ao dizer que se alguém não fala em línguas, é porque não é cristão de verdade.
o que chega a ser uma heresia. Mas vamos olhar, será que é assim mesmo? Será que aqueles 12 homens que Paulo encontrou eram cristãos e mesmo assim não possuíam o Espírito Santo? Pessoalmente, eu entendo que essa é uma interpretação bastante equivocada e eu quero tentar mostrar biblicamente o porquê disso. Versículo 1 de novo. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? O primeiro equívoco que eu vejo naquela interpretação é presumir que esses homens eram discípulos de Cristo. Por definição, um discípulo pode ser um seguidor, é aquele que estuda, é um aprendiz. Então, apenas pelo termo discípulo, não é possível presumir que eles eram cristãos. O próprio termo discípulo é encontrado algumas vezes no Antigo Testamento, ou seja, antes de Cristo. Paulo então pergunta, versículo 2: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Paulo não estava presumindo que eles haviam crido em Jesus. Na verdade, Paulo estava tentando verificar qual era a crença deles. Vocês lembram da aula de português? Vamos lá. O verbo crer aqui, nessa pergunta, é transitivo indireto, ou seja, ele pede um objeto indireto para poder complementá-lo, pede uma preposição. Quem crê, crê em algo ou crê em alguém. E, além disso, o verbo crer não é exclusivo do cristianismo. E mesmo dentro do contexto religioso, falando de Deus, Tiago, mais uma vez, diz, Tiago 2,19, você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. E mesmo nos evangelhos, nós vemos exemplos de que ser discípulo não era necessariamente associado a crer completamente em Jesus. Depois de um sermão de Jesus que nós lemos no capítulo 6 do Evangelho de João, nós lemos o seguinte, João 6, versículo 60. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? E depois lemos em seguida no versículo 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Então, o verbo crer, então, aqui no versículo 2 de Atos 19, não é indicativo de que eles eram cristãos. Versículo 2, eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Paulo, então, dá a mesma explicação que nós já vimos quando olhamos a situação de Apolo, no capítulo 18, versículo 4. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Então, se por um lado, Apolo tinha testemunhado João Batista, apontando para Jesus e dizendo que Jesus era o Cristo, mas ainda não tinha conhecimento dos eventos da crucificação e da ressurreição, esses 12 discípulos, aqui em Atos 19, por outro lado, parecem ter ido apenas até o ponto em que João Batista estava dizendo que o Messias viria, mas acabaram sendo dispersos, provavelmente aqui para a região de Éfeso, sem saber de Jesus, sem saber da morte dele, nem da ressurreição, muito menos do envio do Espírito. Ou seja, eles ainda estavam aguardando o Messias que havia sido prometido por João Batista. Então, até esse ponto, esses discípulos não eram discípulos de Cristo e não haviam crido nas boas novas da salvação em Cristo Jesus. Eles passam a crer com a apresentação do Evangelho por Paulo. E, como eu disse antes, não existe salvação nem boas novas sem a cruz e sem a ressurreição de Jesus. Agora sim, nós podemos dizer, depois desse contato com Paulo, que eles haviam se tornado cristãos, discípulos de Jesus.
Então, essa passagem não pode ser usada como argumento de que eles receberam uma segunda bênção. Na verdade, eles estavam recebendo a salvação naquele momento em que eles colocaram a fé em Jesus. Não é isso que o apóstolo Pedro diz? Atos 4, versículo 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. E aos Romanos, Paulo diz, Romanos 10, versículo 9, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E ele reforça ainda mais esse entendimento quando ele escreve aos Gálatas, Gálatas 3, versículo 2. Gostaria de saber apenas uma coisa, foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Então, concluindo esse pensamento, não é possível ser salvo e não ter o Espírito Santo. Se você verdadeiramente creu, você possui o Espírito Santo. E aí nós chegamos no versículo 6. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Alguns vão argumentar, está vendo? Eles receberam o batismo de João e agora foram batizados em nome de Jesus, recebendo o Espírito. E a consequência foi que eles falaram em línguas e profetizaram. Ok, verdade, isso aqui não está no texto. Quanto ao batismo de João, eu acredito que nós já entendemos que aquele evento foi em preparação para a vinda do Messias, certo? Foi uma prática do período de transição para a era do Novo Testamento. E também nós já vimos que estes 12 homens não eram cristãos antes de Paulo apresentar o Evangelho para eles. Qual que é o padrão que nós podemos observar no Novo Testamento? Atos 2, versículo 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. Atos 8, versículo 12. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. Em Atos 16, que nós vimos um tempo atrás, o carcereiro e os de sua casa creram e foram batizados. Em outras palavras, o batismo de João concluiu a era do Antigo Testamento. O padrão que nós vemos no Novo Testamento é o batismo acontecendo após a fé em Jesus. Efésios 4, versículo 4. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Mas e quanto ao fato de o Espírito Santo ter vindo sobre aqueles 12 discípulos? O que isso quer dizer? Como eu disse no início, o livro de Atos narra um período de transição da era do Antigo Testamento para a era do Novo Testamento. No Pentecoste, depois que o Espírito Santo foi derramado sobre aqueles 120 discípulos que estavam reunidos, nós vimos Pedro explicando que o que estava acontecendo era o cumprimento da profecia do profeta Joel. E lembre-se que eu também falei que o livro de Atos deve ser lido com a lente de Atos 1, versículo 8, quando Jesus promete poder do alto para sermos suas testemunhas. E esse derramamento do Espírito, aqui no versículo 6, conclui de forma simbólica as 4 regiões apresentadas em Atos 1:8. Vocês já pararam para observar as 4 ocorrências em que o Espírito Santo é derramado sobre um novo povo no livro de Atos? Primeiro, então, nós temos o relato de Atos 2, no Pentecoste, quando aqueles 120 discípulos receberam o Espírito Santo em Jerusalém. Em Atos 10, nós temos um grupo
na casa do centurião Cornélio, recebendo o Espírito em Cesareia, e Cesareia era a capital administrativa da província da Judéia. Em Atos 8, nós vemos os samaritanos recebendo o Espírito depois que haviam crido. E tem um particular nessa situação, porque foi necessário que naquele período de transição, os apóstolos pudessem testemunhar que o Espírito Santo também estava sendo dado aos samaritanos, que era um grupo que era inimigo histórico do povo de Israel. Mostrando dessa forma, assim como foi também com os gentios na casa de Cornélio, de que Deus não faz distinção entre os povos e não trata as pessoas com parcialidade. E agora, em Atos 19, nós temos esse grupo de 12 homens recebendo o Espírito em Éfeso, ou seja, uma região representando lugares mais distantes na missão de Jesus. Então, Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. O Espírito Santo agora havia sido dado nas 4 regiões citadas por Jesus, ao comissionar os discípulos a serem suas testemunhas e fazerem novos discípulos. Foram 4 momentos únicos no livro de Atos. Nós não vemos isso se repetindo dessa forma em nenhum outro lugar mais no Novo Testamento. Ou seja, nós não podemos afirmar que esses 4 exemplos são a norma para a igreja. Então, não me parece uma interpretação correta dizer que o sinal do batismo do Espírito Santo é o falar em línguas, como defendem alguns segmentos do movimento carismático. Mesmo porque, no próprio relato de Atos 8, um desses 4 momentos de derramamento do Espírito, quando os samaritanos recebem o Espírito, não há nenhum relato deles falando em línguas. E, além disso, em nenhuma outra passagem de pessoas aceitando a mensagem no Novo Testamento, ou no livro de Atos, Lucas relata esse evento. O que nós vemos, ao contrário, é Lucas destacando o derramamento do Espírito apenas nessas 4 ocasiões, o que alinha bem com o seu registro das últimas palavras de Jesus antes de subir ao céu. Agora, isso não quer dizer que Deus não possa derramar seu Espírito dessa forma, pois eu creio que Ele o faz, inclusive distribuindo esses dons específicos. Porém, como Paulo diz aos Coríntios, Ele os distribui individualmente a cada um como quer, não como nós queremos. O que nós não podemos é pegar essas 4 ocorrências e transformá-las na norma para a igreja, caindo no erro de dizer que se não aconteceu dessa forma, então o Espírito de Deus não foi dado. Eu acredito que nós já entendemos que essa é uma interpretação equivocada e até perigosa. Mais uma vez, Efésios 4. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Eu gostaria de concluir com um encorajamento. Se você crê verdadeiramente no Senhor Jesus, eu quero encorajá-lo dizendo que você já possui o Espírito Santo. E caso você verdadeiramente creia, mas não tenha sido batizado depois de ter colocado a sua fé em Cristo, meu encorajamento é que você seja batizado. Mas eu também queria concluir com uma exortação e um desafio. Pessoalmente, eu não gosto do termo segunda bênção pelos motivos que nós já vimos. Porém, o fato de possuirmos o Espírito Santo não significa que há mais dele que nós podemos experimentar. Há muito mais para podermos experimentar. A Bíblia diz que é possível apagar o Espírito, 1 Tessalonicenses 5,19, entristecer o Espírito, Efésios 4,30, e que nós devemos nos deixar encher pelo Espírito, Efésios 5,18. O recebimento do Espírito é uma vez apenas
depois que você crê, o enchimento do Espírito não tem limite, e nós somos chamados a buscar. Descanse na verdade de que você que crê possui o Espírito Santo, mas saiba que há muito mais do Espírito para a gente experimentar, para que nós possamos ser testemunhas do nosso Senhor em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Amém? Orem comigo. Ó Pai, nós louvamos o Senhor porque o Senhor nos deu a Tua palavra, palavra que não é palavra de homens, mas é palavra inspirada pelo Senhor, pelo Teu Santo Espírito. E o Senhor promete tornar viva, fazer viva essa palavra nos nossos corações. Mas toda leitura da Tua palavra, Pai, não vale de nada se o Senhor não enviar o Teu Espírito para poder nos avivar. Por isso nós pedimos, Pai, que Teu Espírito venha sobre nós, para nos encher, para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Nós declaramos, Pai, que nós precisamos mais do Senhor, Pai. Enche, Pai, o nosso coração com a Tua palavra, para que o Espírito tenha também onde operar, Pai. Nós precisamos, Pai, da palavra e do Espírito do Senhor, assim como nós precisamos do ar para respirar. Nós dependemos do Senhor, Pai, e se nós queremos verdadeiramente ser Seus discípulos e cumprir essa missão de sermos testemunhas dessa salvação maravilhosa que existe em Cristo Jesus, que nos perdoa de todo pecado, que nos livra da ira vindoura e que nos dá uma comunhão perfeita, nos dá adoção como filhos amados do Senhor. Se nós verdadeiramente formos compartilhar essa palavra, Pai, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, nós precisamos do Espírito do Senhor, Pai. Então derrama, Pai, do Teu Espírito sobre a Tua igreja e ajuda-nos, Pai, a Te glorificar, cumprindo a missão de fazer discípulos para a qual o Senhor nos chamou, Pai. Nós entregamos, Pai, a Ti essa oração, entregamos o nosso restante de culto, entregamos nossas vidas, Pai, para que o Senhor possa fazer conforme lhe agrada, Pai. Recebe, Pai, o nosso coração, o nosso louvor e move, Pai, no nosso meio. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé?